Meu nome é Ana Cecília e eu vou falar um pouco sobre morte assistida por médico. Antes de começar, é importante a gente saber que existem diferenças entre morte assistida por médico e os diferentes tipos de eutanásia, porque algumas pessoas confundem. A morte assistida por médico é quando o médico disponibiliza uma receita de um medicamento, geralmente barbitúricos, para o paciente quando ele já está num estado de muita dor e quando não tem mais, por exemplo, algo a ser feito. Então, ele faz a receita desse remédio e o paciente escolhe se ele quer ou não tomar esse medicamento. Já a eutanásia é quando o médico mata sem dor ou permite a morte do paciente. Existem vários tipos, tanto aqui o paciente apenas não faz o tratamento para poder morrer de causas naturais, ou também no caso em que o paciente está sem consciência ou não tem como decidir, então o médico decide por ele e realiza o procedimento de eutanásia. Sabendo disso, a gente precisa ter em mente que esse problema não é agora, não é atual. Desde a antiguidade se tem discussão sobre isso e na era moderna se tem relatos dessa prática. A gente aqui vai focar principalmente em dois casos, no caso dos Estados Unidos e no caso da Holanda. Por quê? Os Estados Unidos possuem alguns estados, como Oregon, que tem essa prática da morte assistida por médico, que lá tem outro nome. E na Holanda também, já há muito tempo, tem. Nos Estados Unidos, muitos dos estados acharam leis ou maneiras judiciais de impedir esse procedimento, mas outros, como o Oregon e outros também, mas o exemplo mais marcante é Oregon, conseguiram driblar essas leis. Sabendo disso, por parte da população, ainda essa questão é muito divergente. Por exemplo, quando se fazem pesquisas, geralmente 2/3 da população são a favor, mas na hora de realizar a votação, apenas fica 50 por 50%, porque essa é uma questão ainda que precisa de muita discussão. Agora a gente precisa saber como é essa morte assistida na prática. Essa morte assistida, a gente tem que saber que ela só deveria ocorrer, e o ideal é que ela ocorra só depois que todos os cuidados paliativos já tenham se esgotado. Só que tem um problema. Existem muitas lacunas hoje nesses cuidados paliativos quanto à certeza de que eles estão promovendo o bem-estar total do paciente. Mas os estudos a respeito dessa morte assistida não são muito fáceis de acontecer, porque se um médico disser que realizou essa prática, ele está se incriminando, ele está admitindo que praticou um crime em várias jurisdições. Por isso que é tão complicado. Na prática, essa PAD de Oregon, porque essa morte assistida por médico também pode ter a nomenclatura PAD, ela é muito estudada e se tem, desde a sua instituição, em 1998, se tem um aumento desses casos, mas também existe uma melhora dos serviços de hospícios e de cuidados paliativos, e também lá tem programas que o paciente, antes de mesmo de qualquer coisa acontecer, pode decidir essas questões. Na Holanda, o PAD já está instituído há mais tempo, como eu já falei, e ele tem uma taxa sem crescimento assim, muito razoável. E lá também é muito estudado. O problema é que na Holanda tem uma situação que se chama atos que terminam com a vida sem solicitações explícitas. E esses atos que terminam com a vida têm duas opiniões bem controversas. Porque enquanto as pessoas que defendem dizem que o paciente estava em muito sofrimento, sem condições de decidir, e que o médico realizou o ato que deveria ter realizado, as pessoas que são contra isso dizem que isso vira uma prática fora do controle. Como uma prática fora do controle, tem muitos perigos disso,
porque estão se aceitando justificativas superficiais para realizar essa prática. Sobre a legalização da morte assistida, existem opiniões a favor e opiniões contra, como a gente já viu. Agora a gente vai ver algumas delas sobre a legalização. Agora a gente vai começar primeiro com o que é a favor da legalização. A favor da legalização, a gente tem a autonomia do paciente. Como assim? Segundo essas pessoas, o paciente tinha que ser capaz de decidir pelo próprio futuro, pelo próprio jeito que ele gostaria de morrer. A questão de misericórdia também, que se todos os cuidados paliativos modernos já foram esgotados, seria um dever do médico realizar todos os procedimentos possíveis para livrar o paciente da dor. Nesse caso, realizar esse ato de morte assistida. E o outro é de não abandono, que seria a obrigação com o médico e com o paciente e com a família do paciente acompanhar o processo de morte e ser o mais responsível possível. Mas contra isso nós temos os argumentos negativos. Os argumentos negativos são erro ao matar, porque diz que o médico ele tem que promover o bem do paciente, independente da situação. Ou seja, ao matar o paciente, ele estaria ferindo os conceitos de ética e estaria ferindo os conceitos de não maleficência. Também tem a integridade do médico, que o médico faz um juramento sagrado para fazer só o bem ao paciente. Então, segundo eles, isso ia ser uma causa de mal ao paciente. E também tem um risco de abuso. Como assim? Existem pessoas que estão vulneráveis, pessoas de tratamentos paliativos que são muito caros ou muito difíceis. Então, essas pessoas afirmam que se tivesse essa brecha, as pessoas, na maioria das vezes, iam pular esses cuidados paliativos e iam acabar prejudicando o paciente. Tinha um risco de abuso. Não existe só essa opção de último recurso quando os cuidados paliativos são esgotados. E tem um problema com os cuidados paliativos, porque eles são muito importantes e eles tentam o possível, para manter o paciente bem quando os tratamentos já não são tão eficazes, mas nem em todos os lugares os cuidados paliativos são bons. Então, existem esses outros métodos que possuem um maior respaldo pela lei e um maior princípio ético, segundo as pessoas que escreveram, do que essa morte assistida por médico. E eles são chamados de últimos recursos. Esses últimos recursos a gente tem aqui, por exemplo, prescrições de medicamento para controle agressivo da dor. Então, mesmo que esse medicamento vá causar, por exemplo, uma antecipação da morte do paciente, ele está livrando o paciente da dor e tem um respaldo ético maior do que a morte assistida. Outro caso que a gente tem como eu já falei, quando o paciente não inicia qualquer terapia. Ou seja, não é comprovado, ou possivelmente aquela terapia vai prolongar um pouco a vida dele, mas não vai dar muitas opções de sofrimento. Ele vai prolongar um pouco, mas o sofrimento não compensa. Então, esse paciente pode escolher não realizar o tratamento, não realizar a terapia. E isso é um exemplo de último recurso, mas tem respaldo, principalmente no direito do paciente sobre o próprio corpo, sobre a vontade dele. Outro caso que acontece também, esse é um pouco mais complexo, quando o paciente está num sofrimento extremo e não tem mais o que ser feito, o médico usa sedativos até deixá-lo inconsciente, poupando assim ele da dor. Esse aqui também se baseia nos dois princípios, tanto no princípio que eu já falei, do paciente ter o direito, quanto no direito da combinação da regra do duplo efeito, porque isso está antecipando um pouco a vida do paciente, ao mesmo tempo que está poupando ele de muito sofrimento. Então, ele tem mais respaldo ético e mais respaldo legal. E o que acontece é que se a gente fornecer máxima informação, tanto aos médicos quanto aos pacientes, a gente pode ter uma situação bem mais favorável. Por quê? Os pacientes mais graves, eles vão ter, antes mesmo
tipo, de chegar no seu pior grau, a consciência de que existem outras medidas, como por exemplo na Holanda e em Oregon, os pacientes têm preferido essas outras opções do que a opção de morte assistida, quando eles tenham acesso a essa informação, tanto aos médicos, e porque eles iam ter como oferecer essas opções para os seus pacientes e também tem um respaldo maior para executá-las. E é isso.